encontraram? Vamos, do jeito que nós estamos, vamos fechar nossos olhos e vamos novamente falar com nós Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, o verso 12. 2 Timóteo, capítulo 3, o verso 12, nos diz assim a palavra do Senhor. De fato, todas as pessoas que almejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão o quê? Perseguidas. O apóstolo Paulo, ele deixa bem claro para nós de que todo aquele que quer viver de maneira piedosa, ou seja, todo aquele que quer viver em Cristo Jesus, vão padecer perseguições. Ou seja, nos tornaremos alvos da ira de quem? Nos tornaremos alvos da ira de quem? Quando nós decidimos viver de maneira piedosa em Cristo Jesus, nós nos tornamos alvos da ira de quem? De Satanás. Nos tornamos alvos da ira de Satanás. A palavra de Deus deixa bem claro, não precisa abrir, certo? Mas a palavra de Deus deixa bem claro no livro de Apocalipse, quando diz que o dragão perseguiu a mulher e depois foi fazer guerra contra os descendentes dessa mulher. E ele diz que faz guerra contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus e tem o quê? E tem o quê? E tem a fé em Jesus. E guardam os testemunhos de Cristo. É esses que o inimigo, que o dragão está perseguindo. É contra esses que a ira de Satanás se levanta. Contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus, que é o Espírito de profecia. É contra esses que a ira de Deus se manifesta. E o apóstolo Paulo ele disse que não há outro jeito. Não tem como escapar. Não há meio termo. Se nós quisermos viver de maneira piedosa em Cristo, nós seremos perseguidos. Não há outra opção. Não há outra alternativa. Ao longo desse trimestre, nós estamos estudando sobre a vida de Daniel e de seus 3 amigos. Nós vamos estar ao longo desse trimestre aprendendo mais ainda da vida desse personagem tão extraordinário que foi Daniel. Não somente ele, mas também Ananias, Misael e Azarias, os 3 amigos de Daniel. E nós vamos estar vendo coisas incríveis, aprendendo sobre as profecias, sobre as revelações que Deus concedeu ao seu servo Daniel. Então estaremos aprendendo sobre isso. Essa semana nós vimos como eles chegaram ali em Babilônia. Como foi o momento em que eles chegaram ali. E eu queria convidar vocês para abrirem suas Bíblias no livro de Daniel. Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1. E nós vamos ver, através do livro de Daniel, a força de caráter desses jovens. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. 3 jovens que demonstraram através da vida deles a firmeza de caráter e propósito que eles tinham com Deus. Eram jovens e foram levados para uma terra estrangeira, certo? Foram levados para uma terra ali que eles não conheciam nada daquela terra. Era a cidade mais magnífica de todo o mundo. Era a cidade de Babilônia. E era um lugar totalmente pagão. Totalmente pagão. E eles estavam ali
para enfrentar grandes desafios, certo? Então eles estariam ali para passar por grandes provas. E eu queria analisar junto com vocês alguns versos. Vamos ler Daniel capítulo 1, o verso de 1 e 2. Eu queria que alguém lesse para mim. Daniel capítulo 1, verso 1 e 2. Apenas o verso 1 e 2, por enquanto. Quem pode ler? Em voz bem alta. No ano terceiro, o reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a situou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, alguns dos utensílios da casa de Deus, e este levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e pôs na casa do tesouro do seu Deus. Então, o que é que nós encontramos aí? Nessa primeira parte, nós encontramos falando do momento em que Nabucodonosor chega a Jerusalém. Isso era por volta do ano 605 a.C. Houve três levas de judeus para a Babilônia. Três levas de judeus para a Babilônia. A primeira foi no ano 605, a segunda no ano 597 e a terceira no ano 489. Então foram esses três períodos. Na terceira leva para Jerusalém, Nabucodonosor destruiu a cidade e o templo. Então nesses três momentos, Nabucodonosor levou pessoas, judeus, como cativos para a Babilônia. Na primeira leva, Daniel e seus amigos foram levados. Na segunda leva, o profeta Ezequiel foi levado também para a Babilônia. Então, eu queria passar para vocês essas informações importantes que existem sobre esse momento em que Daniel e seus amigos chegam ali em Babilônia. Outra coisa interessante é que as circunstâncias em que eles estavam passando ali, todas elas indicavam de que eles eram um povo totalmente derrotado. Todas as circunstâncias, as palavras dos algozes deles, todas essas circunstâncias levavam e diziam que o Deus de Israel havia sido derrotado pelos deuses babilônicos. Todas essas circunstâncias apontavam para isso. Mas Daniel e seus amigos sabiam em quem podiam confiar. Daniel e seus amigos, eles entendiam o porquê que eles estavam ali. Qual era a situação que havia levado eles a essa condição. E sabiam também que Deus havia permitido que eles estivessem ali. Então Daniel conhecia bem todas essas circunstâncias. Embora tudo dizia ao contrário, mas ele sabia que ele estava ali por permissão de Deus. Eu queria ler para vocês o que diz aqui, o que Ellen White diz sobre esse momento em que Daniel chegou a Babilônia. Ela diz aqui, leiam o livro de Daniel, relembrem ponto por ponto a história dos reinos ali representados, contemplem estadistas, concílios, exércitos poderosos e vejam como Deus atuou para bater o orgulho e lançar ao pó a glória humana. Somente Deus é representado como grande. Na visão do profeta, ele é visto derribando um poderoso rei e suscitando o outro. É revelado como o monarca do universo, prestes a estabelecer o seu reino eterno. O ancião de dias, o Deus vivo, a fonte de toda sabedoria, o dominador do presente e o revelador do futuro. Leiam e entendam quão pobres, quão frágeis
quão efêmeros, quão errantes e culpados são os seres humanos ao elevar sua alma à vaidade. A luz que Daniel recebeu diretamente de Deus foi dada de modo especial para esses últimos dias. As visões que ele teve, as margens do Ulai e do Tigre, os grandes rios de Sinear, estão agora em processo de cumprimento. E todos os eventos preditos haverão de suceder em breve. Considerai as circunstâncias da nação judaica, quando as profecias de Daniel foram dadas. Os israelitas estavam em cativeiro, o templo havia sido destruído, seus serviços rituais suspensos. A religião deles centralizava-se nas cerimônias do sistema sacrificial. Haviam feito da forma exterior algo da máxima importância, enquanto tinham perdido o espírito do verdadeiro culto. Seu culto estava corrompido com tradições e práticas do paganismo, e na realização dos ritos sacrificais não olhavam além da sombra da substância. Então, por que eles foram levados a essa condição? Por que o povo de Israel foi levado cativo, o povo de Judá foi levado cativo para a Babilônia? Porque tinham se afastado do verdadeiro culto ao verdadeiro Deus. Porque deixaram de cultuar a essência das coisas e se apegaram apenas à aparência, apenas às coisas exteriores. Deixaram de adorar a Deus de maneira correta e foram abandonando os caminhos do Senhor pouco a pouco. Muitas foram as advertências dadas por Deus ao seu povo. Profeta após profeta, servo após servo, se levantou para advertir o povo da condição que eles se encontravam. Mas apesar de todas as advertências, apesar de servos de Deus se levantarem de dia e de noite, chamando o povo ao arrependimento, chamando o povo para mais perto de Deus, cada advertência dada, cada mensagem pronunciada foi rejeitada, uma após outra. E essa condição de apostasia, essa condição de rejeição do povo de Judá pela palavra de Deus, foi isso que levou eles a serem levados como escravos para a Babilônia. Foi o afastamento da palavra de Deus. Foi o desprezo pelas mensagens proféticas. Veja que coisa interessante. O afastamento da palavra de Deus. Deixaram de guardar sábado da maneira correta. Deixaram de cultuar a Deus da maneira correta. Não acreditavam nas mensagens proféticas que eram apresentadas a eles. Isso não é semelhante com alguma coisa, não é? Não parece semelhante com alguma coisa? A situação do povo de Judá, para mim, parece muito semelhante. Então essa era a condição que se encontrava. E por essa razão, Deus permitiu que o povo de Judá fosse levado cativo para a Babilônia. Por essa razão. Não foi a força de Nabucodonosor. Não foi os seus exércitos. Não foi o seu poder. Não foi nada disso. A palavra de Deus deixa claro que foi permissão de Deus. Permissão de Deus. E Deus, muitos anos antes de Nabucodonosor chegar a Jerusalém e sitiar ela e levar o povo cativo para a Babilônia, Deus já havia profetizado no livro de Isaías a chegada dos babilônicos a Jerusalém. Então Deus ele estava antecipando a situação. Ele estava apresentando o futuro, porque é isso que a profecia faz. A profecia apresenta o futuro, ela mostra as coisas que em breve devem acontecer.
É isso que a profecia faz. E ela estava apresentando ali, no livro de Isaías, a profecia estava apresentando o que iria acontecer. Então, nesses 2 primeiros versos, nós encontramos esta realidade, certo? A situação de que eles, do momento que eles chegam, do momento que eles são levados cativos, e o porquê que Deus permitiu que tal situação ocorresse. Mas por trás de todas essas coisas, a mão de Deus conduzia os fatos da história. Por trás de todas as coisas, Deus estava ali, guiando o seu povo, mesmo em meio a circunstâncias tão difíceis, que era o cativeiro, a escravidão do povo de Israel. Vamos ler agora os versos 3 a 5. 3 a 5. Daniel, capítulo 1, verso 3 a 5. Eu queria que outra pessoa lesse para mim, em voz bem alta. 3 ao 5. Disse o rei a Aspenaz, chefe no seu eunuco, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciências, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a nação diária, das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo do quais assistiram diante do rei. Muito bem. Então, quando eles chegaram ali, Daniel e seus amigos, eles foram de imediato, eles começaram a enfrentar, certo? Uma descaracterização, uma desconstrução daquilo que eles haviam aprendido. O objetivo de Nabucodonosor não era apenas mostrar sua superioridade e poder, ao levar os nobres e as pessoas da realeza para Babilônia. Não era apenas isso. O motivo de Nabucodonosor é forçar aquelas pessoas a aprender da cultura, a se alimentar daquelas comidas. O objetivo de Nabucodonosor era fazer uma descaracterização, uma desconstrução do que aqueles jovens haviam aprendido. Eles haviam aprendido desde pequeno, desde muito moço. Eles haviam aprendido que deveriam adorar o único Deus verdadeiro. Eles haviam aprendido desde muito moço, desde criança, de que eles deveriam se alimentar apenas de verduras, de frutas, de legumes. Não pense que Daniel passou a ser vegetariano quando chegou em Babilônia. Não. Isso já era uma prática de Daniel e de seus amigos desde criança. Eles foram ensinados por seus pais a viverem de maneira correta diante do Deus verdadeiro. E agora, o que é que Nabucodonosor queria fazer? Queria mudar a mente deles. Queria alterar a estrutura física e mental daqueles jovens. Essa é uma maneira de conquistar. Essa é uma maneira de fazer que ele se tornasse, Nabucodonosor se tornasse grande, porque ele estaria alterando completamente a estrutura daqueles jovens ali. Então foi por isso que eles foram forçados a aprender. E veja um detalhe: o verso 5 diz que durante 3 anos, eles foram preparados para se apresentar a Nabucodonosor. Eles não foram levados assim que chegaram à presença de Nabucodonosor. Não. Eles foram então ali preparados durante 3 anos, para depois desses 3 anos
então eles serem levados à presença de Nabucodonosor. Numa terra estrangeira, você já imaginou? Daniel não estava ali, ele e seus amigos não estavam ali de férias. Eles não estavam ali a passeio. Daniel e seus amigos estavam ali numa terra estrangeira, totalmente pagã e como escravos. Eles eram muito jovens, muito jovens. Ellen White, ela diz aqui que Daniel, veja o que ela diz, Daniel não era mais que um jovem ao ser levado cativo para a Babilônia. Sabe quantos anos Daniel tinha quando foi levado cativo para a Babilônia? Sabe quantos anos? Daniel tinha 15 anos de idade. 15 anos de idade. Ele vai dizer, Daniel não era mais que um jovem ao ser levado cativo para a Babilônia. Tinha cerca de 15 ou 16 anos de idade. E logo em seguida ela diz, Daniel tinha senão 18 anos quando foi levado para servir na corte pagã. Então, quando Daniel chegou em Babilônia, ele tinha 15 anos de idade. 3 anos se preparou para se apresentar na corte babilônica, diante de Nabucodonosor. 3 anos. E aí, quando ele se apresentou, Daniel então já se encontrava com 18 anos de idade, quando se apresentou para servir na corte. Então, essa era a idade de Daniel. Você já imaginou um jovem de 15 anos, escravo numa terra estrangeira, de uma cultura diferente, uma nação diferente, uma religião diferente. E como eu disse, Daniel não estava ali a passeio, Daniel não estava ali numa excursão, Daniel estava ali como escravo, 15 anos de idade, jovem, mas apesar de sua juventude, apesar de eles estarem ali como escravos, Daniel e seus amigos permaneceram fiéis, permaneceram inabaláveis diante da pressão, das pressões que sofriam ali constantemente em Babilônia. Eram fiéis, eram jovens fiéis, não importava as circunstâncias, eles decidiram ser firmes no caminho do Senhor. Não importava os problemas, não importava as dificuldades, eles decidiram permanecer fiéis. Outra coisa interessante, que talvez poucos de vocês saibam, é que há uma forte indicação, pelas algumas evidências, que Daniel e seus amigos foram castrados. Há uma forte evidência. Primeiro, vamos ver a evidência bíblica. Isaías capítulo 39. Vamos abrir a Bíblia. Isaías capítulo, pode ser? Isaías capítulo 39, o verso 5 a 7. Leia, por favor. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias que tudo quanto houver em tua casa, com o que tesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Dos teus próprios filhos que tu geraste, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Olha, quanto tempo primeiro? Muitos anos antes de Nabucodonosor chegar à Babilônia, Deus profetizou através do profeta Isaías e avisou ao rei Ezequias de que eles, aquelas pessoas que chegaram ali, qual é o contexto desses versos que o irmão leu? Ezequias, o rei Ezequias, rei de Judá, estava doente, orou e Deus curou ele e concedeu mais 15 anos de vida. As pessoas
de Babilônia ficaram sabendo da cura maravilhosa de Ezequias, e aí então mandaram embaixadores a Jerusalém para saber da cura de Ezequias. Ezequias então, para se exaltar, convidou os mensageiros babilônicos e apresentou todo o seu reino, os tesouros, as suas riquezas, mostrou todo o seu reino para aqueles mensageiros de Babilônia, que na verdade eram espiões, certo? Essa era a verdadeira intenção ali por trás. E aí, quando o profeta Isaías ficou sabendo que Ezequias, o rei Ezequias, havia apresentado todo o tesouro da casa do rei, toda a riqueza ali, para aqueles mensageiros de Babilônia, ele então chegou para o rei Ezequias e disse: o que foi que tu mostrou a eles? E o rei Ezequias disse: não houve nada que eu deixei de fora, apresentei tudo a eles. E aí foi quando então o profeta Isaías profetizou pelo Senhor o que iria acontecer. Viria dias em que os exércitos de Babilônia cercariam Jerusalém e a sitiariam, e os filhos deles seriam levados como eunucos para Babilônia. O que é um eunuco? Eunuco é existe os tipos de eunuco. Existe o eunuco que se faz eunuco a si mesmo. São pessoas que não sentem necessidade do sexo oposto. Isso é um eunuco. Tem pessoas que se fazem eunucos por si mesmo. O apóstolo Paulo fala isso. E ele mesmo era um exemplo disso. Paulo não se casou, não sentia necessidade disso e se dedicou 100% de sua vida para a obra de Deus. Mas existe também aqueles que são feitos eunucos, que os homens fazem eles eunucos. E aqui é o caso. Quando muitas pessoas eram feitas eunucos, era porque eles ficavam responsáveis pelo harém do rei. O harém do rei estava ali muitas mulheres, suas esposas, suas concubinas. E para que aquela pessoa que estava tomando conta, aquele homem que estava tomando conta daquelas mulheres, não se sentisse tentado, eles então faziam o quê? Castrava aquela pessoa. Nós vimos na leitura que o irmão leu, de que Deus revelou que os filhos deles seriam levados como eunucos para a Babilônia. Aí eu pergunto, volte para o livro de Daniel. Aí eu pergunto a vocês, qual era a função, qual era o cargo da pessoa que ficou encarregado de cuidar de Daniel e de seus amigos? Qual era o cargo dele? Qual era o cargo? Diga, pode dizer. Chefe dos eunucos. Chefe dos eunucos. Está aí, ó, no verso 3. Daniel capítulo 1, verso 3. Fala de Aspenaz, chefe dos oficiais da corte. Ele era chefe dos eunucos, certo? Ele deveria cuidar de Daniel, e ele era chefe dos eunucos. Então, se a profecia diz que os jovens seriam levados para a Babilônia e se tornariam eunucos no reino de Babilônia, e a pessoa que tomava conta de Daniel e de seus amigos era chefe dos eunucos, há uma grande possibilidade de Daniel ter sido o quê? Castrado. Concordam comigo? Outro ponto importante. Na Bíblia não cita
no livro de Daniel, nenhuma família, nem de Daniel, nem de seus amigos. Entenderam? Então há uma evidência muito forte de que Daniel e seus amigos, infelizmente, passaram por esse processo. Infelizmente. Então, essa é a situação que esses jovens estavam enfrentando. Você pare para pensar agora comigo e diga: jovens de 15, 16 anos, eram crianças, meninos, na flor da idade, não eram homens feitos, não eram adultos, eram crianças, mas apesar da tenridade daqueles meninos, eles foram o quê? Foram fiéis. Apesar de eles enfrentarem problemas que nenhum de nós aqui enfrentou. Porque quem de nós aqui está sendo oprimido por um rei tirano? Quem de nós aqui? Quem de nós aqui já foi ou está na condição de escravo numa terra estrangeira? Quem de nós aqui? A grande maioria que está aqui é adulto. A grande maioria que está aqui é adulto. No entanto, Daniel e seus amigos eram adolescentes, eram jovens. Mas apesar de eles serem tão jovens, eles permaneceram fiéis à palavra de Deus. Apesar das ameaças constantes de morte, porque se eles não cumprissem a palavra de Deus, ou melhor, a palavra de Nabucodonosor, eles podiam morrer. Essa era a condição. E aí vem a prova seguinte: comidas imundas e bebidas embriagantes. E eu queria convidar vocês a abrirem a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 10, que foi oferecido a eles. Era a mesma comida do rei, e o rei estava oferecendo àqueles jovens. Aquilo era uma honra muito grande. Mas, no entanto, Daniel e seus amigos não quiseram. O que é que a palavra de Deus diz aí? 1 Coríntios capítulo 10, 31. Outra pessoa pode ler para mim, por favor. 10, 31. 10. Portanto, quer que nós faça outra coisa qualquer, mas tudo para a glória de Deus. 31. Olha, o que é que o apóstolo Paulo diz? Quer você coma, quer você beba. Pronto, termina aí.